O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista para todos. Vai, garota, eu acredito em você. Graça e paz, queridas mulheres. Eu sou a Emanuele, faço parte do Ministério Infantil da Comunidade Plena Adoração e estou fazendo parte agora desse lindo projeto Mulheres Florescendo, do Conecta Mulher, para também trazer uma palavra de bênção para a sua vida. Peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para que outros vídeos abençoados que estamos preparando com muito amor para vocês, tá bom? Vamos lá? Eu vou falar sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Essa passagem se encontra em Êxodo 2, do 1 ao 10, que diz assim. Vou ler do versículo 2, tá? E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no rio, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é um hebreu. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria. Pagarei um salário. A mulher tomou o menino e o criou. Aí, sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser seu filho. Então chamou de Moisés, porque das águas o tirei. Só que essa passagem, antes de acontecer tudo isso, houve um decreto do rei antes, né? Por que a Joquebede simplesmente abriu mão do filho dela? Houve um decreto do rei, que se encontra no Êxodo 1, no versículo 15, que o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: Quando servistes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai, se for menina, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, lendo essa história, depois, se vocês quiserem ler, é muito, como eu posso dizer, é muito gratificante você ler uma história assim, porque tem 3 coisas que me chamaram a atenção nessa história da Joquebede. A primeira é que o rei do Egito, ele pediu às parteiras para que fizesse o ato de matar as crianças se fossem meninos. E elas foram temente a Deus e não obedeceu ao decreto do rei. Elas argumentaram ao rei que não fez, porque quando elas chegavam no ato do parto, as mulheres já tinham tido seus filhos, então elas não conseguiam fazer conforme ele havia dito. Só que na verdade não foi isso, elas não fizeram mesmo porque elas não iam obedecer à lei do rei, sendo que elas eram temente a Deus. E também porque elas são mulheres, também têm filhos, têm o amor de mãe e jamais ela iria matar uma criança. Elas têm a obrigação e o dever de trazer vida para a vida às crianças, não a morte, né? Outro ponto que me chamou a atenção foi quando Joquebede não pode mais cuidar do seu filho, passou-se 3 meses,
ela não consegue mais esconder a criança. Porque a criança, todo mundo sabe que criança, ela não fica quietinha no canto, ela chora, criança, ela é criança, não tem como ela não vai ajudar você a escondê-la, nunca. E ainda foi um milagre de Joquebede ter conseguido esconder ela por 3 meses. Quando ela não podia mais escondê-la, o que ela fez? Ela construiu um cesto. Primeiro ela orou e depois ela se preparou. Ela se preparou para proteger o seu filho. Ela criou um cesto, confeccionou um cesto de betume, de pinche e de junco. Ela fez esse... Eu fico imaginando Joquebede pegando e fazendo aquele cesto em detalhes, sabendo que ali ela ia colocar o filho dela. O tanto de amor que ela fez o tanto de amor que ela depositou fazendo esse cesto, para que esse cesto protegesse o filho dela ao destino que Deus iria dar, porque ela ia colocar na mão do Senhor Jesus, né, de Deus. Então eu observei essa história e vi o cuidado de Joquebede, até na hora que ela iria colocar o filho dela dentro daquele cesto. Outro ponto que me chamou a atenção foi Miriam, a filha de Joquebede. Ela Deus usou ela para ela seguir o cesto, para ver até onde o cesto iria parar, para acalmar a mãe dela e também trazer a mãe dela aos propósitos de Deus. O que Deus fez com tudo isso? A criança chegou até o destino, esse destino era a filha de Faraó. A filha de Faraó viu o cesto, juntamente com as suas donzelas, conforme falava a palavra, e ela pediu que trouxesse o cesto até ela. Quando ela abriu o cesto e viu aquela criança linda, imagina que aquela criança era linda, adorável, ela se encantou com a criança e falou: não posso deixar que meu pai mate essa criança. O que eu vou fazer? Porque é um hebreu e homem, meu pai deu o decreto. Ela pensou, deve ter pensado bem desta forma: eu não posso deixar isso acontecer com ela, com essa criança. O próprio Deus colocou compaixão dentro do coração dela e fez com que ela se compadecesse dessa criança. E nesse momento, a irmã da criança, a Miriam, chega até perto da filha de Faraó e fala: você quer que eu peça alguma das hebreias que cuide do menino, uma ama para amamentar? E ela prontamente falou: quero, não quis nem saber quem que era, se era de fato a mãe, né, da criança. Não, eu quero. Não, e prontamente a menina, a moça, né, saiu, a filha de Joquebede, e foi atrás de Joquebede para Joquebede cuidar do seu próprio filho. Ou seja, aí você vê o cuidado de Deus, que não deixou que Joquebede cortasse o vínculo com a criança no momento que a criança mais precisava, que é o momento da maternidade, o momento da amamentação, o momento do cuidado, o momento do amor. Então o filho dela voltou para os braços dela. E outro detalhe foi que a filha de Faraó, além de ter essa bondade, além de ter assumido essa responsabilidade para ela, ela ainda alimentou a família de Joquebede, não só o menino. Ela amamentou, ela pagou um salário para Joquebede ficar em paz com essa criança, porque ela adotou essa criança a partir desse momento. Ela não ficou com essa criança na casa dela, mas ela honrou o compromisso de cuidar dessa criança. Até que depois a criança cresce, né? E vocês já sabem a história, a criança cresce e a Joquebede tem que entregar essa criança para ela. Mas até então, olha o cuidado de Deus, o cuidado que Deus teve com a vida de Joquebede. Amadas, é assim que Deus faz com nossas vidas também. Somos todas Joquebede, nós somos mães. Ainda que você não gere um filho, você não possa gerar um filho seu biologicamente, Deus te dá filhos espirituais também. Porque nós, mulheres, somos geradoras de amor, geradoras de
cuidado, de afeto, de uma palavra para uma outra pessoa que está precisando. E outra, eu falei, e o preparo da Joquebede, o preparo na cesta, isso que me chamou muito a atenção, né? Como pode uma pessoa, além dela, ela confiou em Deus, mas ela, mesmo assim, ela confiando em Deus, ela se preparou para essa entrega ao Senhor, né? Ela falou, vou entregar na mão de Deus, que eu sei que eu estou entregando numa mão perfeita. E Deus e a entrega dela, né, o amor que ela colocou naquela cesta, para colocar aquela cesta no rio, sabendo ela que está na mão de Deus, Deus voltou todo esse cuidado para ela. Todo esse cuidado voltou para ela, porque ela amou, ela entregou o amor dela na mão de Deus. A vida dela estava ali, dentro daquela cesta. E todos sabem da história, né? Depois Moisés, ele foi usado para ser o libertador daquele povo, e tudo teve um propósito de Deus. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e fiquem com Deus e espere que tem muito mais para vocês aí no nosso Conecta Mulheres. Vamos florescer juntas. Amém? Obrigada.